Você já imaginou uma máquina sendo capaz de ler as suas emoções, entendendo todos os seus sentimentos, simplesmente olhando para você? Já existe essa tecnologia. Já existe isso sendo utilizado no mundo. Só que nada disso, eu creio, substituir um profissional. Mas nada melhor para falar disso do que o próprio profissional da área das emoções. No vídeo de hoje nós vamos tratar exatamente disso, sobre como o psicólogo e a IA trabalham analisando emoções. Qual que está mais perto? Qual completa o outro? Podemos confiar 100% na IA fazendo a leitura das emoções? Fique ligados conosco hoje. Então, Valdemir, você acha que a IA ela consegue fazer um estudo pleno das emoções humanas? Elas conseguem, de fato, complementar ou até mesmo substituir a análise de um profissional da área da saúde mental? Eu vou tirar a palavra pleno e aí eu respondo que sim. Imagina a seguinte situação. Um terapeuta, um analista do comportamento e uma criança com autismo em um ambiente, uma cena terapêutica. E daqui a pouco a criança começou a dar soco na própria cabeça. E o terapeuta precisou fazer uma intervenção para acalmar essa criança, para que a criança estivesse mais confortável. Isso poderia ter sido prevenido? É uma questão da clínica. Porque nós, quando estamos cuidando de crianças com autismo, por exemplo, nós ensinamos tanto o responsável quanto terapeutas menos experientes, dando supervisão para eles. Então, em relação à família, treinamento parental. Aos terapeutas, supervisão, para que ele identifique sinais que as crianças emitirão, na maioria das vezes, porque o ser humano é uma probabilidade, antes de chegar nesse ponto da crise, porque a crise tem uma curvatura muito específica. Mas há situações que acontecem normalmente, que nós chamamos de reações emocionais, e que um olho que consegue ver o detalhe do detalhe daquilo que o olho humano demora mais para ver, nos ajudaria muito. Como, por exemplo, eu consigo identificar que a estereotipia, uma delas, o movimento de mexer-se para frente e para trás de uma criança com autismo, aconteceu quando ela está numa determinada topografia. E o termo vem da geografia mesmo. A topografia está baixa, talvez meu olho não consiga perceber ainda, e quando a topografia começa a aumentar, chega num determinado nível, eu percebo. O que aconteceu antes dessa criança chegar nesse ponto alto da crise? A análise do comportamento aplicada tem tecnologias para identificar e prevenir que isso chegue aqui. Mas você imagina a inteligência artificial conosco na sala, e quando a temperatura corporal da criança começou a aumentar e juntou com o olho da criança evitar olhar para determinado objeto e mais outros fatores, e ela alertar o terapeuta. Estamos com uma probabilidade de 75% do seu paciente estar caminhando para uma crise, um comportamento autolesivo. Nossa, isso seria bom para a qualidade de vida dessas pessoas? Muita coisa, mas ainda estamos em etapas muito anteriores a essa, mas eu realmente acredito que nós poderemos chegar nesse nível. É o terapeuta o principal do processo de cuidado, no sentido daquele que está aplicando a técnica, e é esse sujeito aqui, a criança, o alvo da terapia, e o objetivo é melhorar a qualidade de vida dela. Então, estamos falando de técnica, de tecnologia, análise do comportamento aplicada, estamos falando de ética e humanidade, estamos falando do responsável dessa criança, mas não dá para excluir a inteligência artificial desse processo. Não, sim. Ela ajudaria muito. Ajudaria, né? E
abrangendo um pouco mais, né? Porque a minha ideia aqui é realmente tirar o máximo do profissional. Quando a gente fala dessa questão da análise comportamental, a gente está falando diretamente do paciente. Vamos pensar numa criança como você citou. E quando a análise comportamental é muito maior? Porque é o seguinte, eu estou falando isso porque você como psicólogo sabe muito bem que quando você está fazendo uma anamnese, falo isso porque tenho uma esposa fonoaudióloga, então é um termo que eu muito ouço fera, muito. Por sinal. Eu ouço muito. Então, quando ela fala de análise comportamental, ela não analisa só o paciente, Sim. ela analisa o cenário familiar, Perfeito. o pai, a mãe que acompanha. Perfeito. Você consegue visualizar, a gente consegue visualizar isso dentro de uma IA, ela analisando, olha só, Valdemir, não tem só a criança em si, a mãe dela sofre abusos do pai, estou dando um exemplo, né? E olha o semblante do pai para a mãe porque ele está culpando porque o filho é dessa forma. Você entende? Porque eu acho que isso é muito maior para o ser humano do que para a máquina. Mas você acha que isso a gente consegue conectar em ambas situações? Porque a ideia é você, como profissional, não perder a mão da coisa e entregar na mão de uma IA. Então, me fala um pouquinho sobre isso. Sim. Você falou, pensei em duas situações aqui. Uma é de um documentário produzido pelo Will Smith, chamado de Terra, mas o título está em inglês, Earth. Ele fala sobre um lugar, em um dos episódios, em que ele vai em um lugar e não se ouve som nenhum naquele lugar, e todos calados, o profissional ele deixa uma sonda, ele sai, porque dentro do nosso corpo tem sons, e a sonda capta o som da lua. Nossa, assista. É fantástica essa série. E num outro lugar ele conecta os gnus, eu acho que era gnu, quando se aproxima daquele grupo de gnus, um predador, era um felino, e quando ele vai atacar, o grupo inteiro se abre. As coisas estão conectadas. Elas estão conectadas. Por exemplo, há um efeito muito forte, quase que mais de que 90%, da genética para os casos de autismo. Então, vai estar conectada. As coisas estão. A inteligência artificial pode analisar, numa perspectiva de segurança, se haverá um debandar de um grupo num estádio de futebol. Então, a resposta é sim, ela pode ser utilizada porque ela analisa dados com uma velocidade muito grande, mas desde que o humano assuma o volante para tomar decisões. Eu, por exemplo, abro o sistema da clínica e eu olha, eu tenho aqui tantos percentuais de atendimento do mês tal. O que eu vi nesse mês aqui que caiu o número de atendimentos? Por que aqui tivemos muitas faltas? O que acontece no período de final de ano? Então, isso me ajuda a tomar decisões no processo. Então, a inteligência poderia analisar dados como o marido sentou distante da esposa, eles não tocaram um no outro, quando ela falava, a temperatura dele subia tantos graus e os batimentos cardíacos aumentaram. Isso é possível, porque tem já lentes que leem temperatura corporal a uma distância enorme, né? Sim, sim. Eu travei aqui porque, infelizmente, a maioria dessas tecnologias eram utilizadas para guerras, né? E isso particularmente me toca. Mas pode ser usado também para produção de saúde. E aí, o terapeuta, então, tomará as decisões clínicas auxiliado por esse ajudante chamado inteligência artificial. Então, a resposta é sim. Padrão de quem vem na terapia, então se há um registro da inteligência artificial monitorando de quem traz a criança para a terapia, normalmente é a mãe. E aí isso traz, aí novamente aparece a questão do viés. Por que os pais não vão trazer seus filhos? Eu tenho uma forma de trabalhar na clínica que um momento ou outro eu vou lá e provoco o pai.
E aí, papai, tudo bem? Queria que você viesse porque eu quero falar com ele. E aí é um homem falando para outro homem, olha o viés aí de novo. Então a inteligência artificial pode ser desenvolvida para nos ajudar, nos auxiliar nesse ponto. E nós, humanos, tomando a decisão. Perfeito, perfeito. Eu consigo visualizar tudo que você falou com relação à análise comportamental de todo aquele grupo, né? Trouxe para a questão do grupo Perfil como você... de família, porque parece às vezes a violência pelo tom de voz. Exato, exato. E eu acho que isso vai muito do que você alimenta, correto? Do que você alimenta a sua IA, exemplo. Porque com o tempo ela vai aprendendo, né? Se você vai usá-la dentro dos grupos que você atende, quando você for atender a família A, aquela IA que você tem para ela, aquela pasta, aquele arquivo, ele vai se abrir e ali você tem toda a parte comportamental e você vai lá e detalha esses pontos, né? Mas a IA em si, ela não vai fugir, é o grande ponto aqui de todos os nossos bate-papos, a IA ela não vai fugir do diagnóstico final do profissional. Exato. Vamos perguntar para ela? Vamos perguntar para ela. Vamos ver o que ela nos diz, então, com relação a isso. GPT, boa tarde. Você poderia auxiliar terapeutas no processo de cuidado de seus pacientes? E se sim, de que maneira? Com certeza. Vamos direto ao ponto, então. Eu posso ajudar terapeutas de várias maneiras. Por exemplo, posso organizar informações de paciente em planilhas, ajudar a criar materiais de apoio ou guias personalizados, pesquisar rapidamente referências ou técnicas baseadas em evidências e até formular relatórios ou apresentações. Enfim, eu fico ali nos bastidores dando esse suporte prático para que o terapeuta possa focar mais no cuidado direto com os pacientes. Traduza ficar nos bastidores. To work behind the scenes. Na verdade, ele usou o termo em inglês. Very good, GPT. O que você achou em participar desse encontro conosco hoje? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu achei ótimo. Adoro essas nossas conversas, ainda mais quando a gente mistura um pouquinho de humor, um pouco de inglês de surpresa e, claro, a chance de ajudar. Então foi um prazer participar e pode contar comigo sempre que quiser. E isso aqui é curioso porque eu fiz essa pergunta como crítica, porque ele responde aquilo também que é o viés que eu quero ouvir. Porque, objetivamente, gente, ele não tem uma opinião no sentido de ter consciência, emoções, sentimentos. Tampouco entende o sarcasmo. Exatamente. Não é o papel dele. Exatamente. Então, por isso o ser humano é muito importante. Então, toda a parte emocional, né, em cima de tudo que a gente conversou, cabe a nós, cabe ao ser humano. Ótimo. E se você curtiu esse vídeo, achou ele relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.